eu entendo. Tudo que o Abel fala, eu falo que eu sou obcecado pelas entrevistas do Abel, né? Enfim, agora eu já conheço bastante. Tudo que o Abel fala é estratégico, tudo. E acho que quando ele reparte, primeiro o rol de favoritos, depois, em tese, a capacidade de investimento menor do Palmeiras em relação a alguns rivais, é uma forma também de valorizar o próprio trabalho, certo? Tem uma questão: o Palmeiras não contrata apenas jogadores bons e às vezes caros. O Palmeiras contrata, essa é uma grande diferença que pouca gente presta atenção e que explica muito alguns sucessos no Palmeiras. O Palmeiras contrata na base. Você entende o que eu estou te falando? Sim, O é Palmeiras, verdade. hoje, quando ele fala, os empresários vêm oferecer os jogadores, não é exatamente o jogador, não é o Giai, não é o Felipe Anderson, é o Estevão. Certo? O Palmeiras não formou, entre aspas, o Estevão. O Palmeiras não pegou a criança, viu batendo na bola com 8 anos, trouxe lá, botou na escolinha, não. O Palmeiras contratou o Estevão quando ele era a joia do Cruzeiro. O Palmeiras viu o São Paulo não ficar com o Endrick e contratou o Endrick. Se você reparar o trabalho de base do Palmeiras feito nos últimos tempos, tem muito disso. Ele contrata, não o jogador pronto, né? Porque nem o Endrick estava pronto e nem o Estevão, eram ainda adolescentes. Mas já tinham dado ar da graça em algum time grande pelo país. Repara. E É, nesse mas momento, aquela coisa da. Como é que O é? Endrick chegou com 10, o Endrick chegou com 10 anos, né? Assim, Sim, já tinha mas já passado para o São tinha Paulo, mas 10 anos. Já tinha. O que eu digo é assim, os olheiros do Palmeiras, ninguém faz peneira no Palmeiras. Sim, Não é isso preciso. sim. Não é preciso fazer peneira no Palmeiras. O Palmeiras vai e com um aporte já grande, com uma estrutura grande, ele tira os moleques naquele limbo da assinatura do primeiro contrato dos rivais. Isso é um trabalho bem feito, que custa dinheiro, mas se você for reparar, o índice de acerto é muito maior, certo, Tironi? Porque Uhum. o Estevão já era a joia do Cruzeiro quando o Palmeiras contratou. E o clube estava fragilizado, o Atlético Paranaense contratou o Vitor Roque do Cruzeiro, faz mais ou menos a mesma coisa, o Atlético Paranaense. Então tem alguns métodos que o Abel também usufrui como técnico do time profissional, que mostram por que o Palmeiras está nesse círculo virtuoso. E agora, mas assim, a folha de pagamento do Palmeiras é uma das maiores do país, né? Não é o time é muito mais caro do que o São Paulo, por exemplo. Porque também os jogadores vão sendo valorizados, os jogadores vão sendo campeões. Mas o que mais me impressiona nessa. Eu não caio na ladainha do time barato, do pouco investimento, mas o que mais me impressiona é a formação e a renovação do time do Palmeiras temporada a temporada nesse período. Porque é aquilo. O Palmeiras não pensa duas vezes em abrir mão dos jogadores que vão estourando a idade quando eles já deram o que tinham de melhor. O Palmeiras não vai renovar o contrato do Marco Rocha como o Corinthians vai fazer com o Fagner, né? O Palmeiras Quase falou, liberou o Dudu, Dudu. obrigado. Dudu, pode ir embora, filhão. Além do Felipe Melo, além de todos os caras. E aí a média de idade do Palmeiras continua sendo uma média de idade baixa. Os jogadores vão subindo, os extra-classes vão sendo vendidos, como o Estevão, Luiz Guilherme e o Hendrick, mas você vai tendo sempre um time vigoroso, sadio e tudo mais. Então é um processo bem feito, do começo ao fim. Então eu acho que tem essas explicações. O Abel não fala tantos detalhes, senão eu acho que ele entrega todo o ouro do Palmeiras. Né? Porque hoje o Palmeiras tem uma forma de trabalhar que poderia inspirar alguns rivais. Não o Corinthians. O Corinthians não tem condição, velho. Nesse momento de. Como é que tá a base do Corinthians? Que se esconde atrás de títulos da Copa São Paulo, né? O Corinthians acabou de ganhar a Copa São Paulo. O que adianta ganhar a Copa São Paulo? Nada. Literalmente, nada. E assim vai a situação de. Hoje o Corinthians tem 50 times de base, não consegue colocar um garoto para jogar. Quando tem que colocar na emergência completa, é aquilo. O Breno Bidon eu já considero um fenômeno. Porque o cara vem, tem que jogar todas as partidas, não tem o direito de oscilar, né? Porque não tem reserva, e tá lá. Então,
são detalhes que vão distanciando o Palmeiras de algumas equipes do futebol brasileiro, mas que vem desde a base até lá. Agora, que a folha de pagamento do Palmeiras é caríssima e o Palmeiras investe para Dedéu, investe. Só não contrata jogador de 20 milhões de euros e 30 milhões porque não é interessante contratar, não vale a pena. Só por conta disso. Se não, contratava. Aqui o Felipe Melo, ele fala assim, a perspectiva é de cada um, e na minha o Abel falou criticando a diretoria ao invés de criticar o Flamengo, quando disse sobre ter um zagueiro de 15 milhões de euros. Você acha isso, Danilo? Não, acho que não. Acho que ele quis colocar a diferença mesmo. Para ele, o que ele sempre fala sobre essa diferença de que o Palmeiras não pode contratar. Mas é o que eu disse, acho que esse ano o Palmeiras contratou bastante jogadores caros. Não é a mesma dinâmica dos últimos 2 anos, quando ele ficou reclamando que não tinha substituto para o Danilo, que o Aníbal chegou com 1 ano de atraso. Esse ano o Palmeiras pôs a mão no bolso e contratou jogadores caros, mesmo que o Felipe Anderson venha de graça, mas é jogador com salário alto. E aí tem essa questão que o Arnaldo falou, né? O Palmeiras não gasta na contratação, mas ele tem a segunda folha salarial mais cara do país, porque ele dá um aumento bem alto para vários jogadores e recusa propostas inimagináveis como a do Gomes, quando teve 2 propostas recusadas da Arábia Saudita perto de 30 milhões, para um zagueiro de 30 anos. É um negócio... não é fácil recusar uma proposta dessa, porque o Palmeiras dá muito dinheiro para esses caras. A folha salarial do Palmeiras fica bem alta por isso, porque segura esses caras por muito dinheiro e muitas vezes, por gastar muito com salário, não tem tanto para ir ao mercado. Eu acho que é mais nesse sentido. Agora, a comparação, quando a gente vai ver nessa questão que ele quis dizer do Flamengo, o Flamengo tem um banco melhor do que o do Palmeiras, mais estrelado, digamos assim, né? Mas sofre igualmente com os desfalques da Copa América. Agora, é mérito do, como a gente sempre fala, né? Como a gente já falou no post também, o Flamengo faz isso porque está com as contas em dia e pode fazer, tem um investimento suficiente para fazer isso. Para mim é diferente dos casos que eu citei de Botafogo, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Eu acho que esses casos incomodam mais o Abel do que o caso do Flamengo. Vamos ouvir agora. Fala, pera, está mutado, Mauro. Quem seria o zagueiro de 15 milhões? Do Flamengo? Talvez o Léo Ortiz. Não, sei lá, ele não falou do Flamengo. Ele falou um zagueiro de 15 milhões. Quem é esse cara? Eu entendi que era o Léo Ortiz. Não existe esse jogador. Não existe. 15 milhões não existe. Não existe. Se for o Léo Ortiz, custou 7. E atingindo metas pode chegar a 8. Quer dizer, menos da metade a priori. E, repito, o Flávio Lopes custou mais do que isso. É um reserva do Palmeiras há muito tempo. Ok, o Flamengo investe mais que o Palmeiras porque fatura mais. E os outros 18 times que faturam menos que o time que ele comanda? Sim. Poderiam falar a mesma coisa? Como é que foi a final da Liga dos Campeões? Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Detalhe, havia uma cláusula que se o Bellingham fosse campeão europeu, o Real teria que pagar 25 milhões de euros ao Dortmund. Se o Dortmund ganhasse o título, além de tudo que ganhou por chegar à decisão, faturaria mais 20 milhões. Ou seja, ao perder, o Dortmund ganhou mais dinheiro do que ganharia da UEFA, o que é muito irônico. Ou seja, isso mostra o quê? A desproporção, a disparidade absurda entre os 2 finalistas da principal competição de clubes do planeta, que é a Liga dos Campeões. O Dortmund é um primo pobre, perto do Bayern e do Real Madrid mais ainda, né? A ponto de ter sido, por seus cofres, mais interessante perder. Isso é bizarro, cara, do que se tivesse vencido, pelo menos com relação a essa grana direta, né? Claro que diretamente o campeão europeu teria outras vantagens. Gente, isso é no mundo inteiro. O que ele está correto é quando ele aborda a questão do Botafogo, e vale para outras SAFs também, que é o mercado sem regulamentação. Na Europa existem situações também controversas envolvendo o fair play financeiro. A mais escandalosa é do Manchester City, que tem uma infinidade de acusações de ter burlado ali o fair play financeiro. Até hoje não julgaram. Até o caso do Paquetá custou, mas parece que agora vai ter uma definição. Do Manchester City está lá engavetado há um tempão, nada acontece, né? Estão empurrando com a barriga, uma coisa muito curiosa. E vira e mexe surgem situações. Aquela da contratação do Mbappé pelo Paris Saint-Germain foi muito curiosa, né? O empréstimo com compromisso de compra para não atingir o fair play financeiro naquela temporada, e uma cláusula dizia que se o PSG fosse rebaixado, o negócio seria desfeito, né? Uma piada, né? O PSG rebaixado. Claro que não seria, foi campeão. Então tem algumas manobras também.
Mas aqui no Brasil o mercado é totalmente desregulamentado, as pessoas só vão perceber isso, vou repetir o que eu já falei outras vezes, na hora que aparecer um saudita ou sei lá o quê, num tapete voador, carregando um carro forte, a caixa forte do tio Patinhas, tá? E despejar R$ 1 bilhão, sei lá quanto dinheiro, num clube pequeno, e esse clube virar o maior do Brasil, vai virar o mais forte do país da América do Sul. Aí todo mundo fica, nossa, como é que pode isso? É o que está já acontecendo. Porque se você olhar o faturamento de certos clubes, né, SAFs, e aquilo que é investido, é totalmente proporcional. Né? E também a questão dos donos de vários clubes que podem fazer com que esses clubes sejam meros entrepostos comerciais, onde eles colocam jogadores comprados em mercado não regulamentado, que é o Brasil, aí você empresta para um outro clube seu e vai fazendo esse jogo. Ou seja, o Brasil se permite esse tipo de coisa. E ninguém praticamente discute isso. Os dirigentes, quando se reúnem para falar de liga, só falam sobre direito de transmissão. Né? E a questão da regulamentação do mercado, a questão do fair play financeiro, isso fica totalmente colocado de lado. O que seria fundamental para você dar passos na direção de um profissionalismo. Então, acho bom quando o Abel aborda esse assunto. E é lamentável que outros personagens do futebol não falem sobre isso. Isso tem que ser mais discutido, gente. Mais discutido. Enquanto o John Textor criou toda aquela celeuma com a história da inteligência artificial e tal, pouco se fala sobre as contratações que ele faz. É só olhar os números do Botafogo. Olha lá quanto o Botafogo fatura. Tem condições de bancar 2 jogadores de 20 milhões? A priori não, porque não tem esse faturamento. Mas é o dinheiro do dono. O mercado é desregulamentado, então vamos que vamos. É justo isso? Em relação a quem se organizou, como o Palmeiras, por exemplo? É correto? Os dois vão se enfrentar. O Palmeiras se organizou para ter hoje a condição atual. O Botafogo pegou um atalho. Bahia e Fortaleza, 2 times do Nordeste, a mesma coisa. Fortaleza ralou na 3ª divisão anos. Se estruturou, voltou e tal, se organizou. Agora virou SAF parcial. O Bahia, que não que estivesse falindo o Bahia, mas não estava na condição do Fortaleza, né? De repente, o Bahia virou Grupo City, e aí paga as dívidas e tudo, uma injeção de grana. Então, são questões que deveriam ser mais debatidas e não são. É bom que um nome importante como o dele aborde, pelo menos, esse assunto nessa coletiva.